Queridos irmãos, graça e paz em Cristo Jesus. Estamos hoje com uma palavra de Deus para o seu coração, a ser compartilhada nesse tempo, onde temos aprendido sobre a confiança no Senhor. Grandes desafios realmente para concentrarmos a nossa determinação de confiança total e absoluta no Senhor. Nós, como igreja, temos realmente tido lições que não esperávamos que aconteceriam conosco. E, queridos, são lições sobrenaturais. Elas vão além até do que agora nós estamos vendo, nós estamos acompanhando, do que aquilo que nós estamos tirando nossas próprias conclusões naturais, sabendo de resultados de coisas, situações que estamos sentindo na pele, realidades das quais nós estamos sendo desafiados a encarar com uma nova perspectiva, e tudo isso tem para nós, não tem dúvida nenhuma, está trazendo para nós uma capacidade sobrenatural em Deus para superarmos, para vencermos, para crescermos e experimentarmos novos níveis na presença de Deus. Então hoje, o tema dessa palavra que chega ao seu coração é exatamente nessa temática aí: 5 passos para vencer a insegurança. Serão 5 passos para vencer a insegurança. E estaremos trabalhando isso no livro do profeta Isaías. Eu quero orar com você para que Deus venha falar ao seu coração através dessa palavra. Pai, em nome de Jesus, nós oramos porque cremos no poder que há no teu nome, na tua palavra. Cremos na unção do teu Santo Espírito. Cremos, Senhor, no quanto o Senhor deseja operar nesses dias e nos trazer crescimento. Agora eu oro, Senhor, pela vida de cada um dos nossos queridos irmãos. Pai, eu peço que sobre esse irmão que está sendo direcionado essa palavra agora, esses que acompanham esse momento ao vivo, ou aquele que vai estar participando, vendo essa palavra, recebendo essa palavra em outros dias, eu oro, Senhor, para que a tua palavra ela seja poderosa e alcance, Senhor, libertação, cura, alcance, Senhor, o despertar no coração de cada um que está participando deste culto ao Senhor e vai receber essa mensagem em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Muito bem, nós estamos percebendo que a palavra de Deus, ela está sendo liberada ao nosso coração como um ensino prático para encararmos os próximos desafios dos quais estamos inseridos. Quero pedir a você que abra então o texto de Isaías capítulo 30. Vamos falar sobre 5 passos para vencer a insegurança. E dentro dessa palavra, o desejo do coração do Senhor é realmente liberar dentro do seu espírito uma condição de coragem, de ousadia, uma determinação de confiança total e absoluta no Senhor. E que em nome de Jesus toda a estrutura de desconfiança, toda a estrutura de dúvida, tudo aquilo que é o oposto radicalmente da confiança no Senhor, que está gerando essa condição de estar instável, que está gerando instabilidade, que tudo isso venha cair hoje, em nome de Jesus, na sua vida. Eu creio no poder da palavra de Deus. E diz então no texto de Isaías, capítulo 30, no primeiro ponto, o primeiro passo que nós devemos observar e dar para vencer a insegurança, está no capítulo 30, versículo de número 15. Vamos ler juntos, Isaías 30, 15, diz assim a palavra: porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança a vossa força, mas não o quisestes.
Em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação. Na tranquilidade e na confiança a vossa força, mas não o quiseste. Glória a Deus. Primeiro passo que nós precisamos dar para vencer a insegurança é viver o descanso do Senhor. Viver o descanso do Senhor. Um primeiro e importantíssimo passo que nós precisamos dar está nessa palavra de conselho que o Senhor traz para mim e para você hoje. Eu preciso viver o descanso do Senhor. Eu preciso aprender a descansar no Senhor e na sua presença, porque a base para eu começar a vencer os sentimentos que vão me cercar, os ataques que o inimigo vai produzir diariamente contra a minha vida, a base está no meu lugar na presença de Deus. Quando o texto aqui lido diz sobre aprender a descansar na presença dEle, a sossegar em Deus, está lhe dizendo sobre um lugar em Deus, um lugar na presença de Deus. Está dizendo sobre a importância de estar compreendendo de fato esse lugar na presença de Deus, onde eu estarei ali descansando nele, mas não apenas descansando no sentido físico que a gente imagina de imediato quando ouve a expressão descanse no Senhor, a gente imagina fisicamente. Mas esse descanso do Senhor não é no sentido físico apenas. O sentido físico é uma parte de aprender a ter no Senhor uma confiança a tal ponto de que você sabe a hora que você tem que parar e apenas aguardar e descansar na presença dEle. O descanso na presença de Deus é um lugar, uma condição que eu conquisto, onde eu consigo estabilizar a minha condição interna. É o sossego que eu encontro em Deus mesmo em meio à grande guerra. É a capacidade que eu tenho de absorver tudo que está acontecendo e ao mesmo tempo não sair do lugar de descanso absoluto em Deus. O lugar onde eu sei que nele eu serei inabalável. Esse é um dos aspectos que eu preciso compreender sobre a importância do descanso. O descanso no Senhor é uma disciplina espiritual que precisa ser vivida, que precisa ser experimentada. E que eu preciso fazer com que isso entre no meu calendário, no meu cronos, no meu cronograma de vida, o descanso no Senhor. Aprender a meditar no Senhor, aprender a confiar nele no sentido de esperar, enquanto ele não fala nada, você também não faz nada. Aprender a descansar no Senhor. Então, viver o descanso do Senhor é o primeiro passo para que você possa conseguir vencer então esse sentimento tão desconfortável que é a insegurança. Vencer os medos que apavoram, vencer o sentimento de frio na barriga estranho, porque você está indefinido, isso tudo está ligado à insegurança. E o quanto nós, ao sairmos desse lugar, todas as vezes que nós saímos do lugar do descanso do Senhor, nós estamos vulneráveis a esses ataques nas nossas emoções, que sempre irão encontrar brechas, porque a nossa alma, ela grita. E quando a nossa alma grita, ela está clamando por uma resposta no nível da alma. E nós fomos gerados, nascidos do Espírito, para vivermos e andar no Espírito. E diz o texto da palavra também, observa comigo no capítulo 26, versículo 20. Olha só que interessante esse versículo que está dentro de um cântico de confiança da proteção de Deus. Um cântico de confiança na proteção de Deus. E no versículo 20 ele vai dizer exatamente isso. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti.
Esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Vai, povo meu, capítulo 26, versículo 20, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti e esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Podemos entender que essa é uma das expressões desse cuidado incrível que o Pai tinha. Até mesmo na nova aliança está uma conexão com aquilo que o Senhor Jesus disse, que nós devemos entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta e falar ao nosso Pai em secreto, e Ele que nos vê em secreto nos recompensará. Está em conexão com o conselho de Deus, diante de toda a palavra, de que nós devemos ter uma vida onde nós nos retiramos para estar na presença de Deus, onde nós temos a nossa vida de devoção ao Senhor, está em conexão. E entra aqui esse conselho de Deus no meio desse cântico de confiança sobre a proteção de Deus, o Senhor soprando esse cântico, porque expressa aqui o cuidado que o Senhor tinha com o seu povo desde da antiga aliança. Desde as formas com as quais o Senhor expressava o seu cuidado na antiga aliança, até a nova aliança em Jesus, o quanto Ele realmente passa a ser esse que está conosco todos os dias, até a consumação do século. Mas existe em nós uma necessidade de respostas presenciais, de coisas concretas, e isso é o fator humano. Agora, onde é que nós vencemos esse fator humano que precisa das coisas nas mãos? Nós vencemos esse fator humano quando nós vamos para o lugar da presença de Deus. Então, o primeiro passo é entrar na fonte, que é a presença de Deus, e confiar nele. Mas aprender, então, a viver o descanso do Senhor. O descanso do Senhor só é possível Ele fazer parte da nossa vida quando, de fato, você sentir esse lugar, você se sentir descansado na presença do Senhor, você entrar no descanso do Senhor, só é possível quando nós entramos na prática disso, quando nós colocamos na nossa rotina de vida, quando nós colocamos nos nossos hábitos de vida, quando nós colocamos naquilo que faz parte do nosso cronograma de vida, o lugar da presença de Deus. Só a partir daí nós começamos a estar nessa base de confiança absoluta no Senhor. E quando nós entramos nessa base de confiança absoluta no Senhor, as coisas vão continuar acontecendo em volta, mas a minha condição no meio da guerra é totalmente diferente. A nossa condição em meio à guerra é completamente diferente quando nós estamos à sombra do Onipotente, no esconderijo do Altíssimo. Aleluia! O segundo passo, que vai ser determinante para eu vencer a insegurança, está no capítulo 30, essa é a base da nossa reflexão de hoje. Versículos 16 a 18, eu preciso ter determinação. Então o segundo passo é tendo determinação no sossego. Tendo determinação no sossego do Senhor. Então, tendo determinação, olha o que diz o versículo 16 ao 18 no texto da palavra. Antes dizeis, não, sobre cavalos fugiremos. Bem, o versículo 15 está dizendo que a nossa salvação, ela está em sossegar no Senhor, e na tranquilidade, na confiança está a nossa força. Aí conclui o versículo dizendo, mas não o quisestes, antes direis, não, sobre cavalos fugiremos, portanto fugireis, e sobre cavalos ligeiros cavalgaremos, sim, ligeiros serão os vossos perseguidores. 1000 homens fugirão pela ameaça de apenas um, pela ameaça de 5, todos vós fugireis. Até que sejais deixados como o mastro no cimo do monte e como estandarte no outeiro. Olha que interessante essa palavra. Apesar de ser algo desafiador, olha o versículo 18. Por isso, o Senhor espera para ter misericórdia de vós e se detém para se compadecer de vós, porque o Senhor é Deus de justiça. Bem-aventurados
todos os que nele esperam. Glória a Deus. Olha só. O segundo passo para eu poder vencer esse desconforto tão grande que é a insegurança, é aprender a ter determinação no sossego do Senhor. No lugar de sossegar no Senhor, eu preciso ter determinação nisso. Muitos de nós começamos alguns projetos de devocional, alguns projetos de vida de oração, alguns projetos de leitura da palavra, alguns projetos de oração, campanhas, enfim. E há uma falta de determinação tão grande de nós concluirmos aquela campanha de oração, aquele projeto de jejum de oração, aquele propósito de leitura da palavra. Quantas pessoas têm enorme dificuldade de ler um único capítulo da Bíblia por dia? Quantas pessoas têm enorme dificuldade, imagine só, de ler 5 capítulos da Bíblia por dia? Saiba você que se você ler 10 capítulos do Novo Testamento, em apenas 26 dias você leu. 26 dias você leu o Novo Testamento inteiro. Se você ler 10 capítulos, mas aí você pode dizer, mas é muito, então lê 5, 52 dias, faz um propósito de 52 dias. Mas a falta da determinação muitas vezes nos faz sair do lugar do sossego. O ambiente do sossego, da presença de Deus, é um lugar onde eu preciso colocar ali algumas características que estão relacionadas à minha disciplina. Está lá toda a provisão, a presença supridora de Deus, a presença gloriosa de Deus. Mas cabe a mim entrar nesse lugar e permanecer. Eu preciso ter determinação nesse sossego. Então, a minha parte é entrar com as disciplinas, porque a parte de Deus, do meu Pai, já está pronta. Então eu preciso entrar com as disciplinas. Quantas pessoas se perderam nesse período do hábito de estar no horário cultuando ao Senhor? E líderes, pessoas que são líderes, pessoas que são obreiros, pessoas que têm ministério, que estão à frente de ministério, se perdem do horário de estar cultuando a Deus. Os domingos desapareceram para um monte de gente em apenas 4 meses. O domingo agora é dia de fazer outra coisa, ao invés de estar no Senhor, e agora dizendo que tomara que retorne os cultos. E eu digo, será que vai retornar assiduamente e fielmente na presença de Deus e com o compromisso com a obra do Senhor? Ou vai preferir ficar agradecendo a Deus pela pandemia? Porque tem muitas pessoas que elas não conseguiram entender o espírito desse tempo. Existe uma unção que foi liberada sobre quem está ligado nesse tempo. E existe sim uma atuação do diabo que está tentando destruir a mente, o coração das pessoas, arrebentar com a capacidade delas permanecerem estáveis. Então ele quer tirar a determinação, e aí a culpa é da pandemia. Não, é você que não quis ter devoção a Deus, você que aproveitou a ocasião para ficar colocando Deus em segundo plano. Então é o tempo de você voltar rápido, é o tempo de você ajustar o coração rápido, é o tempo de você colocar o seu cronos na dependência de Deus rápido, porque as férias têm que acabar. As férias e o jeito de fazer a sua vida do seu jeito, o seu domingo do seu jeito, a sua quarta-feira do seu jeito, tomar os seus horários serem do seu jeito, isso tem que acabar. Ainda que alguns estão tendo essas experiências ruins, negativas, o Espírito Santo continua clamando, vem para a presença dele e coloca as coisas no lugar. Em contrapartida, há tanta gente que cresceu durante esse período. Quantos que cresceram, apesar de ser um período de ter tanto desconforto, de causar tanta insegurança, de causar tanta dúvida sobre os próximos dias. Incrivelmente, igreja, tem gente que cresceu na presença de Deus. Tem gente que progrediu na presença de Deus. Quer dizer, pessoalmente, eu percebo que quantas áreas Deus alastrou de dentro de mim, me trouxe crescimento. Quantas questões importantes Ele alastrou, Ele trabalhou, e Ele continua fazendo.
Então tem sim muitos que romperam nesse período, e o texto da palavra, ele vai nos convidar para isso, para não deixarmos, não dominarmos. Olha o que ele usa a expressão: você vai sobre cavalos ligeiros, cavalgaremos. Sim, e o Senhor diz, então você vai fazer do seu jeito, você vai andar correndo do seu jeito, você vai andar na correria do seu jeito, você vai andar conduzindo a sua vida do seu jeito. E aí o Senhor diz, o problema é que você não está entendendo que espiritualmente ligeiros serão os vossos perseguidores. Enquanto isso, o Senhor espera para ter misericórdia de nós, diz o texto, versículo 18, Ele se detém para se compadecer de nós, porque o Senhor é Deus de justiça, e bem-aventurados aqueles que nele esperam. Ele espera, Ele aguarda, Ele ainda está no tempo de nos dar nova oportunidade, mas nós precisamos ter o prazer no sossego da presença de Deus, e não tornar as dificuldades, a ausência de cultos presenciais, uma desculpa para que a nossa vida fique desgovernada. Ei querido, a sua vida, meu irmão, minha irmã, não é uma vida desgovernada, como se você montasse num cavalo e você fizesse a correria do seu jeito. Não, porque senão os perseguidores, eles serão mais ligeiros do que você. A sua vida é para estar na base, é na presença de Deus, é no ambiente da presença de Deus, é ali que é para estar a sua vida, e a partir dali você vai voar na presença dEle, você vai crescer na presença dEle, porque Ele continua sendo esse Pai de misericórdia, que nos assiste em nossa fraqueza, e que segura firme nossas mãos, para nós superarmos as maiores dificuldades que existem. Então, descanse, aprenda a viver no sossego do Senhor, tenha determinação para estar no sossego, palavra hebraica socat, que é um lugar de descanso, de sossego, um lugar onde eu encontro paz em meio à guerra. O meu sucat é um lugar onde eu entendo que ali o Senhor está sobre mim, e eu descanso e confio, e todas as minhas inquietações internas aquietam. Tudo aquilo que, todas as vozes internas se calam, e eu passo a estar nesse lugar onde eu desfruto da presença de Deus, do sossego do Senhor. Terceiro passo para eu vencer a insegurança, no texto aqui, ainda no capítulo do número 30, agora versículo 18, o final diz: bem-aventurados todos os que nele esperam. Então o terceiro passo, eu preciso aprender a esperar no Senhor. Eu preciso aprender a esperar no Senhor. O que é esperar no Senhor? O texto diz: bem-aventurados todos os que nele esperam, felizes os que nele esperam. Eu preciso aprender a esperar, porque se eu aprendo a esperar, eu não fico com crises com relação à insegurança. Felizes os que esperam, por quê? Porque esperar é uma posição que eu tomo, onde se Deus não falou nada ainda, ou se não é a hora de agir, eu simplesmente fico o quê? Andando ou parado? Eu paro, espero, eu confio, eu descanso, e eu me deleito na presença dEle. É confiar de uma maneira onde você vai relaxar na presença de Deus, você vai descansar, você vai arriar os seus ombros, e vai receber dEle o fardo dEle, o jugo dEle, porque é completamente diferente das nossas opressões que nós colocamos sobre os nossos ombros. Então eu preciso esperar no Senhor. Veja, o capítulo 40, versículo 31, super conhecido, é um texto de cânticos, diz assim: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças e sobem com asas como águia. Eu creio que é esse o desejo do seu coração. Só dá para você voar com asas como águia, se eu e você, nós aprendermos a esperar nele. Porque aí, se nós esperamos, na hora que o vento do Espírito vem, ele sopra e ele nos faz voar com asas como águia.
Se nós aprendermos a esperar, como em Atos 2, o vento do Espírito vem. E então o dínamo de Deus alastra na vida da igreja que aprendeu a esperar e confiar no Senhor. Dessa forma, a gente então entende o valor incrível de nós realmente sabermos esperar nele, na presença dele. O quarto passo que eu preciso entender, que eu preciso dar para vencer a insegurança, está no capítulo 30, sim, versículo de número 22, olha só. Então o quarto passo é livrar-se do que é imundo. Livrar-se do que é imundo. O quarto passo para eu vencer os desconfortos, a insegurança. Capítulo 30, versículo 22 diz assim: e terás por contaminados a prata que recobre as imagens esculpidas, e o ouro que reveste as suas imagens de fundição. Lançá-las fora como coisa imunda, e a cada uma dirás: fora daqui. Então, o quarto passo para eu vencer essa insegurança é justamente eu me livrar do que é imundo. Eu preciso me livrar do que é imundo. Uma das coisas que o pecado produz em nós é essa sensação de insegurança. O pecado produz um desconforto absurdo, porque nós sabemos que algo está errado dentro de nós, que algo não está bom. O Espírito Santo nos incomoda no sentido do amor que o Pai tem. Então esse incômodo, ele gera aquele desconforto, e é necessário nós termos isso. Agora, quando isso acontece, quando o desconforto vem, nós temos que agir. Nós temos que perceber que tem alguma coisa que tem que ser retirada. Nós temos que lançar fora alguma coisa, nós temos que romper com o pecado. O texto diz sobre rompimento, sobre lançar fora, inclusive dizer fora daqui. Então você tem que repreender aquilo que é resistência do pecado, permanência do pecado, e mudar de condição. Porque se nós mudamos de condição, nós não ficamos aprisionados no pecado. Tem que se livrar daquilo que é imundo. Temos que, para sermos libertos, para realmente haver um rompimento na nossa vida, nós temos que nos livrar daquilo que é imundo. No texto aqui ele diz sobre a idolatria, sobre esse apego, essa falsa adoração. Aplicando a nossa vida, quantas coisas tornam-se imundas. A presença do pecado é uma imundícia, é uma sujeira, e começa então a trazer contaminação na nossa alma, que ela vai se deformando, e se a alma vai ganhando força, ela então passa a dominar sobre o nosso espírito. E aí a sujeira no nosso espírito, a contaminação no nosso espírito, faz com que a prática do pecado seja uma cadeia infernal. O Senhor quer nos tornar verdadeiramente livres. Nós temos que romper com isso. Nós temos que sair de uma condição de confusão. Tudo aquilo que está relacionado ao pecado na nossa vida traz confusão. A confusão na nossa vida tem que sair fora. Nós temos que mandar embora, temos que decretar: sai em nome de Jesus toda a confusão do pecado, toda a confusão na mente, no entendimento, que seja quebrada em nome de Jesus. Nós temos que ter essa capacidade em Deus de repreendermos, é resistir ao diabo e ele fugirá. Quem é que vai repreender? Quem é que vai resistir? Somos nós que vamos resistir. Somos nós que iremos romper com essa estrutura do pecado. Somos nós que iremos romper com essa cilada do inferno contra a nossa vida. O dano, a confusão contra a nossa mente, o nosso coração, nós temos que romper. Você tem que dizer sobre as setas que tentam entrar no seu coração: sai, eu rejeito, eu repreendo, eu dou uma ordem a toda essa seta do inimigo, toda palavra na minha mente, toda seta infernal, sai agora, em nome de Jesus. Nós temos que ter uma determinação quanto a isso. É necessário que você e eu, nós todos os dias, venhamos ter determinação, ousadia,
Fé prática para nos livrarmos daquilo que é imundo. O quinto passo para nós vencermos então a insegurança está em um momento onde a gente chega próximo à nossa conclusão. É um momento agradável. O texto cita promessas fiéis do Senhor. Então, o quinto passo é saber desfrutar de forma permanente na bênção de Deus. Saber desfrutar de forma permanente na bênção de Deus. Capítulo 30, aqui mesmo, versículo 23 ao 26. Olha o que a palavra do Senhor diz. Depois que a gente repreende, manda embora a imundícia da nossa vida. Depois que a gente manda embora a atuação dos demônios perturbadores, dos espíritos acusadores, da ligação da nossa vida com o pecado. Depois que a gente rompe com o pecado e decide que o pecado será apenas um erro de alvo, e nós não vamos mais viver na prática do pecado, e então nós desfrutamos de saúde, e aí nós desfrutamos de vida em Deus, nós desfrutamos das promessas de Deus, e o versículo 26 ele começa a dizer sobre as promessas, versículo 23, olha só, 23 ao 26, olha que palavra linda. Então o Senhor te dará chuva sobre a tua semente. Olha que coisa mais linda, o Senhor te dará chuva sobre a tua semente, eu profetizo em nome de Jesus. O Senhor te dará chuva sobre a tua semente, com que semeares a terra, como também pão como produto da terra, o qual será farto e nutritivo. Naquele dia o teu gado pastará em lugares espaçosos. Os bois e os jumentos que lavram a terra comerão forragem com sal, a límpada com pá e forquilha. Em todo o monte alto e em todo o outeiro elevado haverá ribeiros e correntes de águas no dia da grande matança, quando caírem as torres. A luz da lua será como a do sol, e a do sol 7 vezes maior, como a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor atar a ferida do seu povo e curar a chaga do golpe que ele deu. Promessas consoladoras, promessas de uma realidade eterna, gloriosa. Promessas destas, da glória da Nova Jerusalém, que começam a se cumprir e que são também parte da nossa vida em abundância agora, quando nós entramos nesse nível de aliança com Deus. Muitos aspectos dessa restauração da glória da Nova Jerusalém, muitos aspectos dessa restauração do que nós viveremos e onde nós estaremos com Ele no reino eterno, muitos desses eles começam a acontecer quando nós fizemos uma nova aliança, entramos na dimensão do sangue de Jesus e dali por diante começa a vir aquilo que o Senhor Jesus disse que veio para nos dar vida e vida em abundância. Não no sentido apenas das questões financeiras, dos resultados, mas o Senhor tem prazer que seja produtivo o nosso trabalho. O Senhor tem prazer que seja produtivo o que as nossas mãos elas realizam. O Senhor tem prazer que sejamos bem-sucedidos naquilo que nós fazemos quando o nosso coração está nele. Ele não tem nenhuma dificuldade de prosperar aquele que o coração é dele. Então, eu preciso saber desfrutar de forma permanente nele, debaixo da bênção dele. Quando a bênção vem, eu preciso saber desfrutar, e eu preciso saber então estar na presença dele e continuar desfrutando disso. Diferentemente das pessoas que recebem os resultados de algumas coisas, elas começam a receber sombras das bênçãos de Deus, sabe? Elementos iniciais das bênçãos de Deus, e elas já começam a abrir. Ora por um trabalho, recebe um emprego, é uma realidade terrível. Recebe a bênção do emprego, pede ao Senhor, quando recebe o emprego, o Senhor não é lembrado mais. Não sabe desfrutar da bênção de Deus na presença de Deus.
Quantas pessoas não conseguem viver, então, no desfrute da presença de Deus? E é promessa de Deus que eu venha desfrutar das bênçãos dEle, debaixo da promessa dEle, da palavra dEle, na presença dEle. É desejo dEle que a minha semente receba a chuva de bênção dEle. Então, a insegurança que causa tanto desconforto, que vem para trazer tanto dano, que vem para trazer tanto desgaste para a gente, a insegurança sobre as coisas da vida, que começa a nos trazer então tantos transtornos terríveis, isso começa a ir embora, porque eu estou na presença de Deus, e eu vou caminhar com Deus, andar com Deus. O que o Senhor disse para Abraão, quando tinha que ajustar a vida dele, continua sendo o que Ele disse para mim e para você hoje: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. O Senhor tinha uma promessa gloriosa. Abraão era próspero, as coisas funcionavam, mas ele tinha muita dificuldade de ser estável, de ser permanente, e o seu caráter precisava do acerto de Deus. Então Deus vem e dá um acerto em Abraão. Abraão, agora para com essa vida desse seu jeito, montando no cavalo e correndo do seu jeito, agora anda na minha presença. Amadureça, cresça. Quando Deus diz para ele ser perfeito, entre no nível de maturidade de homem líder que você precisa ser. E é isso que nós precisamos nos apegar. Para a gente começar a concluir então esse momento para orarmos, eu quero desafiar você. Confie plenamente no Senhor. Observe esses 5 pontos dessa palavra de hoje. Viva o descanso do Senhor. Tenha determinação no sossego da presença de Deus. Aprenda a esperar no Senhor. Livre-se de tudo que é imundo. E desfrute, saiba desfrutar de forma permanente das bênçãos de Deus. É dessa forma que nós vamos alcançar a segurança, a estabilidade, a paz que Ele diz que nos deixou. É assim que nós vamos ser libertos do terrível desconforto, da insegurança, do medo, da incredulidade. O Senhor quer trazer uma nova mentalidade a todos nós. Nesse tempo nós estamos crescendo. Põe a mão no seu coraçãozinho para nós orarmos juntos nesse momento. Quero orar com você e liberar palavras de fé. Senhor, em nome de Jesus. Agora, é pelo novo e vivo caminho, feito pelo seu próprio sangue, amado Jesus. É nesse novo e vivo caminho que nós entramos ao lugar da sua presença. E podemos, Senhor, realmente permanecer no descanso, no sossego, aprendendo a esperar, a confiar completamente no Senhor. Eu oro, Senhor, agora por cada um que ouve essa palavra, e todos aqueles que estão vivendo os desconfortos da insegurança, todos aqueles que estão vivendo dúvidas, todos que estão vivendo, Senhor, situações de medo sobre os próximos dias, como vai ser a vida, como será a situação, como será a igreja, como será o trabalho, como vai ser a família. Senhor, eu oro agora, traga ousadia, manifesta a tua presença e tudo aquilo, Senhor, que é obra do diabo para trazer, Senhor, danos, para trazer transtornos na mente, para gerar dúvidas, incredulidades, que o Senhor repreenda agora em nome de Jesus. Eu declaro a mente e o coração livre, liberto pela palavra de Deus. Senhor, eu declaro que os teus filhos, cada um que recebe essa palavra, vai poder desfrutar de forma permanente da bênção, da presença do Senhor e daquilo que por intermédio da sua presença, o Senhor vai liberar sobre as nossas vidas. Que cada semente receba a chuva do Senhor, a chuva do tempo certo, que venha, Senhor, sobre os teus filhos, a presença gloriosa que renova a esperança
e faz os nossos rostos brilharem diante da tua glória. Nós te adoramos, Senhor, nós te exaltamos e declaramos palavras de vida e de libertação nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Meu querido, receba essa palavra com fé e creia nessa poderosa verdade do Senhor. Um grande abraço para você, fique na paz, tchau, tchau.